Olá a todos, é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje vamos falar sobre concordância verbal, então a sua atenção é muito importante. É algo que usamos no dia a dia e nem percebemos. Aqui veremos como aplicamos isso nas provas de concursos públicos. Módulo Master: aprenda o esqueleto da frase e a harmonia do verbo. Professor, pegando na sua mão até a posse. Entendendo como as peças se encaixam na lousa. Frase, oração e período. A oração. O período é o enunciado que se organiza em torno de é a frase constituída por uma ou mais orações. Verbo ou locução verbal. Sem verbo não há, pode ser simples, um verbo ou composto, mais oração. Verbos. Dica: conte os verbos para saber quantas orações você tem. Sujeito simples e composto. E de sujeito simples possui apenas um núcleo, a palavra principal. Os concurseiros estudam. Núcleo, concurseiros. Sujeito composto, possui 2 ou mais núcleos. Café e gramática salvam vidas. Núcleos, café, gramática. Europegadinha, sujeito no plural. Nós, ainda é simples se houver apenas um núcleo. Não confunda quantidade com núcleo. Sujeito oculto, elíptico, aquele que não está escrito, mas a gente sabe quem é pela terminação do verbo, desinência. Dormi tarde ontem. Quem dormiu? Eu. O verbo conta pra gente. Muito usado para evitar repetições em textos longos. A FCC e FGV adoram cobrar a identificação dele. Sujeito indeterminado. FAO e verbo na 3 graus P. Verbo mais se e s, a intenção plural. Precisa-se de novos. Usamos quando não queremos. Anunciaram a data da prova. Métodos. Índice de ou não podemos identificar o indeterminação do sujeito. Executor da ação. Quem? Alguém, mas não se diz quem. Oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Verbos impessoais. Acontece com verbos que indicam fenômenos da natureza ou verbos específicos. Ir, chover, ventar, nevar. E 6, haver, sentido de existir ou tempo. E fazer, sentido de tempo decorrido. Tipos de predicado verbal. Um verbo de ação. O aluno estudou muito. Nominal. Um nome predicativo. A prova estava difícil. Verbo nominal. Verbo mais nome. O aluno saiu da sala feliz. O predicativo indica estado ou qualidade. É o adjetivo que completa o sentido do sujeito ou objeto. Transitividade verbal. 3 VTD. Transitivo direto, pede complemento sem preposição. Comprei um livro. Comprei o quê? GPNTI. Transitivo indireto, pede complemento com preposição. Gosto de café. Gosto de quê? VLI, intransitivo, tem sentido completo sozinho. O candidato chegou. 4. Atenção. A transitividade depende do contexto da frase. A harmonia entre o núcleo do sujeito e o verbo. Regra geral de concordância: o verbo concorda com o sujeito. O verbo deve se ajustar ao núcleo do sujeito em número, singular dividido por plural, e pessoa. 1 graus, 2 graus, 3 graus. Mão na massa. A lista de aprovados saiu hoje. Núcleo, lista, singular. Verbo, saiu, singular. Não importa se aprovados está no plural. Pronomes que quem beija o sujeito que o verbo concorda com o termo que vem antes do que. Fui eu que fiz. Sujeito quem o verbo pode ficar na 3 graus pessoa do singular ou concordar com o antecedente. Fui eu quem fez dividido por fui eu quem fiz. Cuidado. As bancas amam o quem porque ele aceita 2 formas. Fique atento. Coletivos partitivos. Expressões como a maioria de, grande parte de, um bando de. A maioria dos alunos estudou concorda com o núcleo maioria. Estudaram concorda com o especificador alunos. Ambas as formas são corretas. Isso despenca em provas de múltipla escolha. Sujeito composto. Posição: sujeito antes do verbo. O verbo vai obrigatoriamente para o plural. O pai e o filho viajaram. 3. Sujeito depois do verbo. O verbo pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Viajaram o pai e o filho dividido por viajou o pai e o filho. GY dica. A concordância com o mais próximo chama-se concordância atrativa. Verbo haver vs existir. Ponto vital: o rei das provas. Haver, existir. É impessoal. Não tem sujeito. Fica sempre no singular. Existir é um verbo comum. Tem sujeito. Concorda normalmente. Havia problemas. Certo, haviam problemas. Erro, existiam problemas. Certo.
Verbo ser. A exceção o verbo ser é fofoqueiro, ele gosta de concordar com o predicativo em alguns casos. Pessoa vs coisa concorda com a pessoa o rei eram os súditos. Pronome vs nome concorda com o nome plural isto são flores. Horas e datas concorda com o numeral são 10 horas. Dividido por hoje são 15 de maio. Concordância com o se VTD mais se, partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito paciente. Vendem-se casas. Casas são vendidas. VTI mais se, índice de indeterminação, o verbo fica sempre no singular. Precisa-se de técnicos. Nunca precisam-se. Truque. Tente inverter a frase. Se der para falar, são vendidas, o verbo vai para o plural. Se não der, fica no singular. Porcentagens e frações. A porcentagem só concorda com o numeral. 1% aprovou. Dividido por 20% aprovaram. Y com especificador pode concordar com o número ou com o nome. 1% dos alunos aprovou ou aprovaram. Frações concorda sempre com o numerador. 1/3 das vagas foi preenchido. Expressões de quantidade mais de um, o verbo fica no singular. Mais de um aluno faltou. Exceção. Se houver ideia de reciprocidade ou se a expressão se repetir, vai para o plural. Mais de um aluno se abraçaram. Dividido por mais de um aluno, mais de um mestre saíram. O que perto de dividido por cerca de concorda com o numeral que se segue. Cerca de 100 pessoas vieram. Missão cumprida. Você agora domina a estrutura da frase e as regras de harmonia verbal. Dica final do prof. Sintaxe é a base para crase e pontuação. Não pare de praticar. Faça 20 questões de haver vs existir, ainda hoje. Dúvidas? Revise os slides 7, 15 e 17. São os que mais caem. Image sources https. Dividido por foldnantkit.com dividido por WP Content dividido por uploads dividido por 2015 dividido por 02 dividido por GEL, Written Latin Ombla, 012.jpg source, foldnantkit.com https. Divido por static vectors.com dividido por system dividido por resources dividido por previels dividido por 017 dividido por 113 dividido por 325, dividido por non-2x dividido por collective people team e convector.jpg source, www.vectese.com https. Dividido por mídia.stockphoto.com dividido por id dividido por 13434893774 dividido por vector dividido por Winning Capin Hand First Place Symbol of Success.jpg S igual a 612x612 e W igual a 0 e K igual a 20 C igual a 8 Foblir 5B5 Imagem e Abdex 57 GDBQ FOI HYL9 PRRTTS igual a source. www.stockphoto.com. Foi um prazer ter você aqui comigo. Se inscreva no site quizconcursos.com e teste a plataforma uma semana gratuita. Basta apenas seu e-mail e uma senha, mais nada.